Ok, então vamos começar a segunda parte da aula de exercícios, discutindo esse problema interessante que foi colocado por... Quem foi que propôs o problema? Foi eu, a Vanglêcia. O Angleicia? Isso. Tá legal. Fala o problema para mim, o Angleicia, por favor. Em uma urna contém duas bolas. Retira-se a primeira bola e observa-se que ela é branca. Retira-se a segunda bola e observa que ela é branca. Qual é a probabilidade na terceira retirada a bola ser branca? Tá legal. Então você tem uma urna com duas bolas de cores X e Y, que podem ser brancas ou outra cor, né? Preta, por exemplo. E aí você retira a primeira é branca, retira a segunda é branca. E aí a pergunta é qual é a probabilidade de eu retirar a terceira e ela sair branca, né? Então, como é que a gente ataca esse problema? A gente ataca esse problema usando árvore de possibilidades, tá? Tem uma solução do Almi usando fórmula de Bayes, tá correta também, do jeito que ele... Foi o Almi que me falou a solução? Sim. Tá, ótimo. Tá, mas eu vou fazer usando árvore de possibilidades, tá? Então veja só, eu posso ter duas possibilidades para minha urna. Eu posso ter duas bolas brancas, aqui eu vou chamar de tipo de urna, tá? Uma urna com duas bolas brancas, ou uma urna com uma bola branca e outra de outra cor. Que não me importa a cor, é preta, por exemplo, tá? Vejam, depois um pouquinho mais para baixo, tá? Vejam, se eu tiver uma bola branca, uma urna com bola branca, então quando eu tirar a primeira bola, tem que sair uma bola branca, né? Pode ser a bola branca um ou a bola branca 2, tá? Quando eu tiro a segunda bola, já quando eu estou no segundo tipo de urna, quando eu tiro a primeira bola, pode sair uma branca ou pode sair uma preta, tá? Já para a segunda bola, pode sair novamente uma branca, pode sair uma preta, né? Aqui, ou se que preta, pode não, porque só tem bola branca na urna. Então, aqui sai novamente uma branca, e uma branca novamente, porque na minha urna só tem bola branca. Mas nessa urna pode sair uma branca e uma preta, a segunda bola. E aqui pode sair uma branca e uma preta, tá? Porque na urna eu tenho bolas brancas e pretas, para a segunda bola. E a minha pergunta é sobre a terceira bola, né? A terceira bola na urna do tipo branca só sai branca. Pode ser a bola 1 ou a bola 2, todas brancas. Também só sai branca aqui, bola 1 ou bola 2, tá? Você pode até estar se perguntando por que eu estou colocando duas bolas brancas se elas são brancas. É porque são diferentes, né? Aqui é bola 1, bola 2, mais brancas. Aqui é bola 1, bola 2, brancas. Bola 1, aqui é bola 2, tá? E assim por diante. Aqui é bola 1 e bola 2, tá? E aqui eu tenho bola 1 e bola 2 também. E aqui para acabar, bola 1. Poxa, ficou ruim porque ficou apertado. Vou tentar botar esse aqui. Bola 1, bola 2. Aqui deu bola 1, bola 2. Note que nesses casos todas são brancas, tá? Já aqui eu tenho, pode sair uma branca ou uma preta, tá? E aqui pode sair uma branca e uma preta. Aqui uma branca ou uma preta. Finalmente aqui uma branca e uma preta, tá? Quais são os casos que me interessam, né? Então, veja, a pergunta da inglês é a seguinte. Dado que saiu uma Dado que saiu a primeira bola branca, dado que a primeira bola foi branca quando eu retirei da urna, eu devolvi a bola, retirei de novo, ela saiu de novo branca. Qual a chance da terceira bola ser branca? Então eu tenho que me restringir à situação onde a primeira bola é branca, essa situação, tá? Essa situação, primeira bola é branca, tá? E a segunda bola é branca, tá? Aqui, a primeira bola é branca, a segunda é branca, a primeira é branca, a segunda é branca, aqui a primeira é branca e a segunda é branca. Essa situação aqui eu não considero, tá? Essa situação aqui com esse preto, que a primeira bola foi branca e a segunda foi preta. Então, todos os casos possíveis se resumem
a esses casos, né? E aí eu vou olhar o que acontece na terceira bola. Ela pode ser branca, nesses 5, 6, 7, 8 e 9, não. Branca, tá? 1, 2, 3. Pronto, ela pode. 1, 2, 3, 4. Ah, tem um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos. Ela pode ser branca. E tem um caso ainda possível, que é esse caso aqui, que eu vou botar em vermelho, onde ela sai preta. Tá? As duas primeiras saíram branca e a terceira saiu preta. Tá? Então, qual é a resposta do problema? A resposta do problema é o seguinte, olha, a probabilidade, né, condicional da terceira ser branca, dado que a primeira e a segunda são brancas, é 9 dividido por 10. 9 dividido por 10. Eu tenho essas 9 possibilidades, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e tenho 10 no total. E por que é condicional? Porque eu estou condicionando ao evento primeira bola branca e segunda bola branca. Tá ok? Certo, professor. Tá claro, Obrigada. pessoal? Tá assim, claro. Tá ótimo. Quer explicar como é que você fez, Almir? Tudo bem. Bom, a primeira ideia que eu tive foi eu analisar o seguinte: para a urna, como ela só tem duas bolas, só pode acontecer dois casos, que é ter duas bolas brancas ou ter uma bola branca e uma bola preta. Aí eu calculei a probabilidade condicional de eu ter duas bolas brancas, dado que eu retirei duas bolas brancas. Lembrando que a retirada é com reposição. Então, probabilidade condicional, vou chamar isso aqui tipo 1 e aqui tipo 2. Probabilidade condicional do tipo 1, dado que saiu branca branca, né? Isso, E probabilidade condicional do tipo 2, dado que saiu branca branca. isso. Depois de calcular essas probabilidades condicionais, eu encontrei que a primeira probabilidade condicional é 0,8 e a outra vai ser 0,2. 0,2. 2. Isso. Agora, para calcular o terceiro caso, no caso a terceira retirada, que é com a probabilidade dela ser branca, basta que eu faça o seguinte: se eu estou no primeiro caso, a, a probabilidade dela. Então, vamos lá. Isso. Eu vou chamar assim, ó. Probabilidade de ocorrer branca, 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 dado o primeiro caso, Vai ser 1 vezes 0,8. vai ser 1, que é a probabilidade de sair a, a De bola sair branca. branca e vezes a probabilidade das duas bolas serem brancas. Ok. Já para o caso 2, seria 1 meio vezes 0,2, que seria a probabilidade de sair uma bola branca, dado que eu estou no caso 2. E a probabilidade do caso 2 é 0,2. E depois foi só somar. Ok. 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 Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta, pessoal. Ah, vamos voltar para aquela pergunta que a gente estava discutindo, que acho que a gente só fez o primeiro item, né? Então vamos voltar para ela. Então, a gente fez o item A dessa pergunta. Qual é a pergunta? Um homem possui 5 moedas, duas são caras duplas, uma é coroa dupla e duas são normais. Cara e coroa, né? Ele fecha os olhos, escolhe a moeda, tira uma moeda do bolso aleatoriamente, e aí ele pergunta qual é a probabilidade da face inferior da moeda. Ele lança a moeda depois que ele tira do bolso, qual é a probabilidade da face inferior ser cara? A gente já fez esse, viu que é 6 décimos, né? Perfeito. Então, ok aqui. Vamos agora fazer esse, tá? Ele abre os olhos e vê que a moeda mostra a cara. Qual é a probabilidade de que a face inferior seja uma cara? Tá? Vamos lá voltar pro nosso quadro.
Bem, vamos voltar aqui. Acho que a gente fez isso aqui, não foi? Tá? São duas moedas normais, né? Então, isso aqui é cara também. Vou trocar isso de cima, né? Então, aqui eu estou representando a árvore de possibilidades, tá? Você pode ter, vou chamar assim, moeda do tipo cara. Vamos chamar assim, de moeda do tipo cara, que só tem caras. Isso aqui é a moeda do tipo cara. Aqui é a moeda do tipo coroa, só tem coroas. E aqui é a moeda normal. Moeda normal. Então aqui deu moeda cara, só saem caras. Deu coroa, só saem coroas. Desculpa. Deu cara de novo, sai caras. Coroa, sai coroas. E aqui pode sair cara ou coroa. Tá? Então, o homem olhou para a moeda e viu uma cara. Qual é a chance da face inferior ter outra cara, né? Olha, se ele viu uma cara, saiu esse resultado, por exemplo. Quais são os resultados que ele olha e vê cara? Esse aqui é a face da moeda, tá? Então esse resultado ele vê cara, esse resultado vê cara e por aí vai, tá? Então, por exemplo, nesse resultado aqui, que ele vê cara, a face inferior é cara? Sim. Então vou marcar ele aqui, tá? Nesse outro resultado igual, ele vê cara, a face inferior também é cara. Ok. Nesse daqui ele vê cara, a face inferior é cara, e nesse aqui ele vê cara, a face inferior é cara. Já nesse ele vê cara, tá? Mas a face inferior é coroa, então eu corto, tá? Não tá no meu, não é um caso considerado, a ser considerado, tá? Ele viu cara, quer dizer, ele viu cara, mas a face inferior é coroa. Então esse aqui, tá? Esse aqui é um caso possível dele ver cara, então eu vou até colocar aqui, vou colocar como um X, tá? Aqui ele viu coroa, então não está no meu conjunto, aqui tá, e aqui é X, aqui eu boto X também, porque ele viu cara, tá? Então quantos são os casos possíveis aqui? São 6, tá? São os casos onde ele vê cara, tá? E quantos são os favoráveis? 1, 2, 3, 4, tá? Tá claro, pessoal? Então, o que é... Tá claro. Então, Tá o que é que eu claro. estou calculando? Eu Pode estou continuar. calculando a probabilidade de A dado B. Quem é o A? O A é ele... A é ele... face inferior é cara. Quem é B? B é face superior é cara. Ele viu cara, né? Dividido pelo face superior é cara. Cara, tá claro? Sim, sim, pode continuar. Tá? É isso aí. Você tem 6 casos, né? Do jeito que eu escrevi, isso deveria ser dividido por 10, né? Tipo assim, probabilidade da face inferior é cara, intersecção a face superior é cara, são esses 4 casos. Isso aqui é 4 dividido por 10, tudo bem? E a probabilidade da face superior ser cara são 6 casos, esse e esses outros 4 marcados. Então é 6 dividido por 10, né? O 10 que cancela fica 4 sobre 6, tá? São entre os 6 possíveis, eu tenho 4 favoráveis. Perguntas? Muito bem. Então vamos voltar para nossos problemas. Vamos voltar aqui para o slide. Então, tem mais um. Esse aqui já está morto, enterrado. Vamos para mais um problema. Ele fecha os olhos novamente e lança a moeda outra vez. Tá? Qual a probabilidade de que a face inferior seja uma cara? É a mesma moeda que ele escolheu no item 1. Vamos pensar. Professor, o raciocínio não seria muito parecido com o item 1, não?
Vamos pensar. Então, o cidadão, né, escolhe a moeda do bolso, tá? E aí ele olha e vê que a face de cima é cara, tá? Qual a probabilidade que a face inferior seja uma cara? A gente viu que isso aí é 4/6, tá? Aí ele fecha os olhos e lança a moeda. A face de cima já é cara. E a face inferior é cara com 4/6 de chance. Concorda? Sim. Então ele pode cair de novo na face de cima com 1/2 de chance, ele vai ser cara. Ou ele pode cair na face inferior, né, com 1/2 de chance, e vai ser cara só com 4/6 de chance. Tá? Ele não sabe o que é que tem embaixo. Ele sabe que com 4/6 é cara. Ou seja, com 2/3, né? Ou seja, isso dá 1/2 mais 2/3 vezes 2. 2/6, né? Tá. Ou seja, isso dá 1/2 mais 1/3, dá 5/6. Todo mundo entendeu a explicação? Sim. Alguém não entendeu? Quer perguntar? Pergunta aí. Professor, o problema Por 2 quê? está aplicado no 4. Oi? O problema 2 e o problema 4 não são iguais? Calma O aí, calma professor, aí. o senhor Calma. poderia responder por quê pela Ó, solução? repetir, né, o que eu fiz, né? Sim. Tá legal. Vou repetir. Vamos lá. Veja só, primeiro, qual a resposta do item 2? 4/6. 4/6, que fica 1/3. Não, 2/3. Desculpa. Tá legal. Você concorda com a resposta do item 2? Concordo. Tá legal. E o que é que o item 2 está calculando? A probabilidade de que a face inferior seja uma cara, Tá dado legal. que a face superior é cara. Então, o que é que aconteceu? Ele tirou a moeda do bolso, ele olhou para a face superior e viu que tem uma cara. A face inferior, ele não sabe o que é que tem. Pode ter coroa, pode ter cara. Concorda? Sim. E a probabilidade de ter outra cara na face inferior é 2/3. Concorda? Concordo. Tá? Então vamos fazer uma árvore de possibilidades aqui nesse caso. Então veja, a moeda, ele lança a mesma moeda de novo. A moeda vai ser cara com 1/2 de chance, concorda? Concordo. E com 1/2 de chance, ela vai ser uma outra face. Ou cara ou coroa. Tá? Ele tá jogando a mesma moeda que ele tá no item 2? Tá. Tá jogando a mesma moeda. A mesma moeda. É. Certo. Só que essa outra face eu vou dividir assim, ó. Essa outra face vai ser cara com 2/3 de chance. Então, no caso, é 1/2 vezes de 2/3. Concorda com isso? Concordo. 1/2 vezes 2/3 dá quanto? Dá 1/3, né? Sim. Tá. E vai ser coroa com 1/2 vezes 1/3 de chance. Que é 1/6. Tá? Tudo bem? Deixa eu fazer isso no quadro. Tá muito bagunçado aqui. Apagar esse aqui e fazer no quadro. No quadro. Vamos lá. Então, o cidadão escolheu a moeda, né? Escolheu não. Ele escolheu a moeda, viu que era cara em cima, tá? Então, com 1/2 de chance,
Ele lançou a moeda de novo, com meio de chance ela vai dar cara, tá? E agora, com meio de chance, ela vai dar outra face da moeda. Que face é essa? Pode ser cara. Eu vou botar aqui, ó, ponto, que vai andar para cara com 2/3 de chance. E vai ser coroa com 1/3 de chance. Concorda? Sim. Então, qual é o resultado final aqui que dá cara? Quais são as possibilidades que dão cara? Eu tenho 1/2 ou 1/2 vezes 2/3, né, que corresponde a esse caminho aqui. E 1/6 para dar coroa. Ou seja, isso aqui é 5/6. Tá bom? Certo. Não é muito difícil ver isso não, Gleice. Vê só. Vamos grifar aqui os casos onde caiu cara. Ele escolheu a moeda, olhou para cima, deu cara. Quais são os casos possíveis? Esse É para a aqui. parte inferior? Oi? Para a parte inferior ser cara? Para a parte superior, ser cara. Ser cara. 6 Esses são os casos possíveis que eu estou marcando. Esses 4 sobre 6. e esses 2. Concorda? Concordo. Beleza. Então, você tem, né, esses casos aqui, tá? Esses são os casos possíveis, né? São 6 casos em 10, concorda? Sim. 6 casos em 10, né? Agora, se esse primeiro caso ocorrer, tudo bem? Então, primeiro caso eu tenho chance 1/10 de ocorrer. Se ele ocorrer, vai sair outra cara com 100% de chance. Tudo bem? Tudo. Se o segundo caso ocorrer, também vai sair uma cara com 100% de chance. Esse segundo aqui. Tá? Certo, professor, essa parte eu entendi já. Eu só me confundi um pouco na parte da segunda, porque tinha que assumir também que poderia sair cara e coroa ao mesmo tempo. Tá legal. Obrigada. De nada. Vamos para mais outro problema? Tá claro esse problema, né? Esses problemas são realmente bem confusos, entendeu? Probabilidade condicional não é um tema muito tranquilo de entender, não. E esses problemas, esse problema particularmente está sendo feito para confundir, infelizmente. Na verdade, não é bem para confundir, mas é para mostrar a sutileza do tema, entendeu? Você pensa que as respostas são parecidas, mas o jeito que você pergunta a coisa influencia bastante na resposta, tá? Esse aqui já nem sei quanto é que foi, 5/6. Tá? Tá. Aí vai, pergunta de novo. Ele abre os olhos e vê que a moeda mostra a cara. Qual é a probabilidade que a face inferior seja uma cara? Tá, vamos de novo por Não é a parte. mesma pergunta, não, professor. Oi? Não é a mesma pergunta, não, do item 2. É... Não. Peraí, deixa eu ver. Ele abre os olhos e vê como. Ele escolhe a moeda, abre os olhos e vê que a moeda mostra a cara. Qual a probabilidade de que a face inferior seja uma cara? Ok. Aí lança a moeda. Ele fecha os olhos e lança a moeda outra vez. Qual a probabilidade de que a face inferior seja uma cara? 5/6, ok. Aí ele lançou a moeda, né? Tá? E caiu uma cara. Qual a probabilidade de que a face inferior seja uma cara também? Não é a mesma pergunta, não. Porque aqui você já sabe que está no caso restrito, entendeu? Certo.
Vamos pensar um pouco. Melhor. Vou deixar vocês pensarem um pouco. Acho que esse problema está bem interessante. Vou deixar vocês refletirem e a gente volta a falar dele na semana que vem. Tá bom? Vamos para outro problema. Vocês querem pedir algum? Professor, é para trazer a solução desse problema na próxima semana, né? Não. É para vocês pensarem no problema, não precisa trazê-la. Eu vou passar uma lista para vocês ainda hoje. Vou escolher 3 problemas dessa lista e vocês vão entregar, tá? Certo. Então eu quero saber qual problema da lista 10 vocês querem ver. Ó, vou passar rapidinho. Problema 4. Problema 5 a gente já fez. Problema 6 envolve variância. Problema 7 envolve covariância. Problema 8 envolve coeficiente de correlação. Problema 9 envolve um pouquinho de variância e um pouquinho de funções. O problema 10 envolve desigualdades e variância, para provar que a variância está sempre limitada pelo valor da variável aleatória. E o problema 11, que é um problema envolvendo gráficos aleatórios. O que é que vocês gostaram mais? O 8º? Oitavo. Professor, Hum, grafos? grafos. Tá, vamos na ordem. Vamos na ordem. Oitavo. Então, o oitavo é o seguinte. Né? Você tem uma empresa que vende imóveis, uma imobiliária, e ela tem alguns imóveis para vender, tá? E aí ela decide investir na propaganda daquele imóvel, né? E eventualmente ela consegue vender o imóvel por um certo valor, tá? E ela quer entender se ela deve investir mais na propaganda ou menos na propaganda, tá? Naturalmente ela quer investir o mínimo possível na propaganda, porque é custo, e quer aumentar o máximo possível a venda. Mas, por outro lado, se ela investir muito na propaganda, talvez ela consiga vender mais caro aquele imóvel, porque vão ter mais interessados, tá? Então, vamos chamar de X o custo de propaganda e Y o preço de venda, tá? Então, eu tenho aqui uma tabela com vários custos de propaganda são variáveis. Por exemplo, aquele imóvel foi impulsionado lá no Instagram ou no Facebook e ele foi vendido por esses valores aí que estão aparecendo. Às vezes o cara investe 4 mil reais no imóvel e vende por 280 e às vezes investe uma coisa um pouquinho maior e vende por muito mais, como 700 e 317, tá? E às vezes investe bem menos em propaganda e vende por um preço bem parecido com o anterior, até maior, tá? Então a pergunta, como é que eu relaciono X e Y, tá? Então, esse é o problema. Como é que eu relaciono? Antes de passar para o próximo slide, eu quero saber as ideias de vocês sobre isso. Como é que vocês relacionariam os dois? Ô professor, o que seria essa correlação perfeita igual a 1? Essa é uma coisa que eu vou explicar já, mas antes de explicá-la, né, eu quero que você me diga o que é que você faria para relacionar X e Y. Professor, é que eu tenho de imediato é somar os valores para ver se tem alguma relação, a soma do custo do preço em relação ao resto. Tá, mas eu vou somar o valor de um com o outro. Não subtrair, no caso, né, o preço pelo custo, porque eu teria o lucro. Tudo bem, é uma boa ideia, mas o que acontece? Se eu subtrair, se eu pegar Y e subtrair X, de repente, o valor de X aqui é tão pequeno que ele não influencia muito o preço final, entendeu? Entendi. Ou seja, isso aqui vai ficar em torno de, sei lá, 300 e poucos mil para todo mundo. Então,
Será que isso é uma boa ideia? Alguma outra ideia? O que é que você quer entender? A relação entre o custo de propaganda e o preço de venda. E qual é o objeto matemático que descreve relações entre duas variáveis? Função? Função. Função. É o objeto matemático que descreve relação entre duas variáveis. Então, o que é que vocês gostariam de fazer? Descrever y como uma função de x. Concorda? É isso que vocês gostariam de fazer, né? Será que y é uma certa função de x? E aí, alguma ideia para tentar ver que função é essa? Se é que ela existe ou tem uma regra? Botar no Python. Botar no Python, boa. Já já a gente bota no Python. Mas botar no Python quer dizer o quê, Renato? Checar se é afim. Ah, você já tem uma hipótese, você já quer jogar lá uma hipótese, né? Olha, eu vou tentar achar y como um certo alfa de x. Tá? Uma certa constante vezes x. Bom, se isso for verdade, significa que y dividido por x é alfa, é constante, né? Eu posso até fazer isso aqui. Eu posso pegar, sei lá, dividir 317.000. Alguém pode me ajudar? Abra a calculadora aí, divide 317.580 por 4.793. E vê quanto é que isso dá. 66 uns quebradinhos. 66 nesse quebradinho. E o próximo? Exatamente 60. 60? É exatamente 60. E por aí vai. Eu posso fazer isso aqui e ver que isso está girando entre, sei lá, 55 e 70, tá? E aí eu fico assim pensando, será que eu posso assumir isso ou não posso assumir isso, entendeu? Ô, professor, se a gente usa essa relação, dá para criar um valor esperado? Para o alfa, Sim. dá. Dá para criar um valor esperado para o alfa. Mas o que eu gostaria de fazer agora era uma coisa muito mais simples, que era simplesmente um gráfico, x como função de y. Porque se a hipótese do Renato for verdadeira, o meu gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Concorda? Sim. Na verdade, talvez mais uma constante aqui para fazer sentido. Porque se fosse o alfa beta, seria uma coisa assim, né? Então, não faz sentido. Eu posso até colocar zero de propaganda e ter um certo valor para venda, entendeu? Então, tá. Mas é claro que esses números aqui são números reais e talvez a minha função seja de outro jeito, entendeu? Inclusive, talvez não tenha nem uma função bem definida, tá? Então, qual é o problema? O problema é, primeiro, calcular a esperança e a variância de cada variável. Depois, definir o coeficiente de correlação entre x e y. Aí eu tenho que definir para vocês o que é o coeficiente de correlação. Na verdade, é um ρ. Em geral, eu noto por um ρ. Tá? Coeficiente de correlação entre x e y é uma coisa que é a seguinte: é a covariância de x e y dividido pela raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão. Então, eu vou chamar assim de sigma de x, sigma de y, onde, primeiro, eu vou definir covariância. Tá? Covariância de x e y é a esperança de x menos a esperança de x vezes y menos a esperança de y. Essa é a covariância. Tá? E o desvio padrão de x ou de y é a raiz quadrada da variância. Tá? Isso daí é chamado coeficiente de correlação de Pearson, ou coeficiente de correlação. Tá? E uma coisa boa é o fato
de que isso está sempre entre 0 e entre menos 1 e 1. Tá? Isso é um teorema. Pode provar isso aqui. O coeficiente de correlação está sempre entre menos 1 e 1. E mais ainda, que é muito bom, quando ele é 1, quando o coeficiente de correlação é igual a 1, quer dizer que x é uma função linear de y. Tá? Ou seja, y é uma função linear de x. E quando ele é menos 1 também. Tá? É linear, só que quando x aumenta, quando x aumenta, y diminui. Tá? Quando ele é 1 ou menos 1, você tem uma correlação linear. Então, de certa maneira, esse número mede como x e y dependem um do outro. Na verdade, se eles estão longe de terem uma dependência linear um do outro, entendeu? Esse exercício pede, calcule a esperança, determine o coeficiente de correlação, faça um gráfico e depois interprete o impacto do custo sobre o preço e a significância do coeficiente C1 entre as variáveis no contexto imobiliário. Tudo bem? Tá claro o que eu estou explicando, pessoal? Tudo certo. Então vamos... Sim, a parte complicada é fazer. Veja, não tem nada complicado aqui. Por que não tem nada complicado? Porque só são contas. Só são contas. Tá? Vamos começar calculando a esperança de x. Então vamos aqui calcular a esperança de x. Como é que calcula a esperança de x? Um somatório dos valores que x pode assumir vezes a probabilidade de x assumir esse valor. Exato. E qual é a probabilidade de x assumir esse valor? 1/10. Exatamente. Porque eu vi anunciado a probabilidade é uniforme, então Exatamente 1 sobre 10. Tá? Eu não tenho preferência por nenhuma casa específica aí no meu problema, né? Estou vendendo elas e aí eu tenho para cada um 1 sobre 10. Então, na verdade, a minha esperança acaba sendo a soma dessas variáveis, né? Dividido por 10. Ou cada uma delas, né? 4.793 vezes 1 sobre 10, né? Mais, tarará, mais 1959 vezes 1 sobre 10. Tudo bem? tudo certo. Que é o valor médio do custo de propaganda. A mesma coisa para o preço de venda, tá? Mesma coisa. Tudo bem? Para calcular a variância, vocês já viram como faz. Variância de x é a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Faz a conta, tudo bem? Bom, vamos fazer isso com Python. Python. Aqui. Tá. Então tá aqui. Ô, professor. Oi. Uma dúvida, se na prova ocorrer ter esses números assim, muito grandes, a gente deve calcular ou pode deixar em somatório mesmo? Não precisa calcular não. Pode deixar em somatório, sem problema. Não estou querendo que vocês sejam calculadoras não, viu? Isso é coisa para calculadora ou para um Python. Tá? Ou seja, não vão ter problemas assim na prova. Nem se preocupe. Vamos lá. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu estou importando umas bibliotecas, talvez vocês conheçam, talvez não. Alguém conhece o Pandas? Acho que a Inês já falou sobre as três principais. Você falou ontem. Ah, tá legal. Então, estou usando o Pandas aqui para calcular algumas coisas. Bom, nesse problema, o x e o y, né, são... Aqui são... O x é uma lista e y é uma lista também, tá? Então, x é o valor da propaganda e y é o valor do imóvel. Tá bem? E o que é que eu faço aqui não? Né? O que é que eu faço nesse
nessa célula, eu vou jogar para cima, tá? Passo nessa célula, eu crio um data frame, tá? Vou tirar esse gráfico daqui. Então, vou primeiro carregar meus pacotes, carregar essas listas aí que eu defini. Agora eu vou criar um data frame, ó. Eu crio um dicionário, né? Chamei de X primeiro índice, Y o segundo índice, X recebeu a lista X, Y recebeu a lista Y, tá? E eu criei um data frame a partir daí. Que data frame é esse? É esse data frame. Que tem coluna X e tem coluna Y. Agora, eu vou fazer o meu gráfico, né? Tá aqui. Com aqueles dados, meu gráfico é esse. Tá bem? Custo de propaganda versus preços de venda das casas. Tá bem? Agora, então deixa eu mudar aqui os valores de X e de Y para explorar isso um pouco mais. Por exemplo, eu vou pegar X como sendo os números de 1 até 9 e vou pegar Y como sendo X ao quadrado, X à quarta, né? Y é a lista formada por X à quarta para X em X, tá? Aí meu data frame vai mudar naturalmente. Ups. Qual é o erro aqui que eu tenho? Acho que porque ele está indentado. O X e o Y. Possivelmente. Tá dando um erro de indentação. Deixa eu rodar de novo. Tá, perfeito. E agora, data frame de novo. Tá. Então, para x igual a 1, y é 1, x igual a 2 é 16, tá aí. X e y elevado à quarta, beleza? E aí, eu vou fazer um gráfico disso. O gráfico já é diferente. O gráfico é uma coisa assim, né? Note que uma reta não aproxima isso bem. Né? Uma reta não aproxima isso bem, né? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vou voltar para o meu exemplo inicial, tá? Vou rodar meu exemplo inicial. De novo. Rodei meu exemplo inicial. Tá? E vou calcular aquela correlação. Tá? O meu exemplo inicial está aqui. E vou calcular essa correlação. Aquela correlação, ela é calculada, digamos assim, de modo automático, usando pandas. Ele já tem um método que calcula a correlação, certo? E dá na forma de uma matriz. Essa matriz aqui, ó. O que é isso? Isso é a correlação de x com x, que é sempre 1, tá? E a correlação de y, de x com y, tá? Eu vou fazer uma mudança aqui, porque estou mostrando os slides, não estou mostrando o meu Colab. Agora sim, mostro o meu Colab. Vixe, ficou meio ruim. Vou mostrar o Colab. Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo botar a tela inteira. Não. Acho que aí não dá porque é uma captura de janela. Exato. Você podia criar uma com a captura de tela pra colocar. É. Mas eu não quero fazer isso agora não. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tá. Está configurado para... Enfim, quem estiver assistindo isso aí vai perder os detalhes aí do Colab. Vamos voltar. Tá. Voltando. Tudo bem. Mas vocês estão vendo minha tela, né?
Então, voltando, eu defini x e y, né? Tá aqui x e y, tá? Como sendo aqueles valores mesmo do slide. E aí a correlação deu 0,89 entre x e y. Tá aqui, ó. 0,89, tá? Se eu definir x igual a... Agora eu vou tirar esses dados aqui que são... assim, né? Vou tirar esses dados. E eu vou agora considerar, por exemplo, x igual a 2y. Y igual a 2x. Então a correlação vai ser 1. Tá? Tem que colocar o vezes ali, não? É, Deus do tem que céu. colocar o vezes. Tá? A correlação vai ser 1. Então a linha reta. Correlação 1. Perfeito? Se eu colocar menos... Tá? A correlação vira menos 1. Quando o x cresce, y decresce. Tá bom? Quando eu coloco, por exemplo, x elevado à quinta, a minha correlação muda. Vê que caiu para menos 0,84. Tá? Mas ainda assim tem uma correlação alta. É um polinômio. Tá? Agora eu vou pegar o caso onde x e y são totalmente aleatórios. Esse caso de baixo. Vou trocar x e y. Vou pegar eles aleatórios. Os dois aleatórios de 1 até 10, por exemplo. Tá? Vou rodar ele aí. Os números são aleatórios. Tá? 10 números aleatórios entre 0 e 1. Tá aí meu gráfico estranho. Qual a correlação nesse caso? A correlação é muito baixa. Tá? É difícil descrever esses caras aqui como uma função. Se eu descrever como um polinômio, vai ser um polinômio de grau super alto. Tá? Então, tá claro o que eu estou explicando, pessoal? Sim. Sim. Tá legal. Claro, pode continuar. Perfeito. Então o exercício, vamos voltar para o exercício agora. O exercício pede que vocês calculem, né? Calculem coeficiente de correlação, criem um gráfico. Vocês podem usar Python para isso, sem problema nenhum, tá? Ou pode fazer a conta na mão, como vocês preferirem, tá? Depois discuta a significância do coeficiente de correlação, né? E qual é o impacto do custo sobre o preço da venda das casas. Perguntas, pessoal? Vamos acabar discutindo essa questão 11 sobre gráficos aleatórios. Então, considere o conjunto de vértices, né? N vértices, aqui n igual a 5, tá? E aí eu sorteio, né? Eu vou pegar P igual a 1 meio, P é um valor, tá? Aqui n igual a 5, e vou criar o que se chama de um gráfico aleatório, tá? O gráfico aleatório é o seguinte: eu vou pegar um par de vértices, tá? Ou seja, cada aresta é determinada por um par de vértices, par diferente, dois vértices diferentes, claro. E eu vou criar uma aresta aqui com probabilidade 1 meio, tá? Então, de repente eu criei essa, de repente eu não criei essa daqui eu criei, tá? Essa daqui eu não criei, essa eu criei, essa daqui eu criei, não criei, não criei. E aí eu tenho mais essa que eu criei, tem mais essa que eu não criei, e aqui eu não criei, tá? Então, as que eu não criei, eu apago. Tá? E eu crio ou não crio a partir do lançamento de uma moeda com probabilidade P. Tá claro para todo mundo como é que é o processo, pessoal? Deu para entender. Me perguntar alguma coisa? Então a pergunta é: qual o número de arestas? Ou seja, eu tenho pares de vértices e para cada par de vértices, vértice V1, V2, eu lanço uma moeda com probabilidade P de sucesso. Se for sucesso, eu crio
uma aresta ligando V1 a V2. Tá? Eu faço isso para cada parte possível. Tá? E a pergunta é, qual a esperança do número de arestas? Qual o número total de grafos que existem com N vértices? N vezes N menos 1 sobre 2? Esse é o número de pares de arestas. N É uma vezes N. distribuição binomial. Hã? É uma distribuição binomial. Calma aí. Então, quem falou aí há pouco, me deu o número de pares de arestas, VI e VJ. Tá? Exatamente o número de pares de arestas, né? Desculpa, pares de vértices. O número de pares de vértices, vértice 1, vértice 2, é exatamente esse. Esse é o número de pares de vértices. Tá? O que é um grafo? Nesse caso aí. É para cada par de vértices eu determino se eu boto uma aresta ou não. Concorda? Sim. Então, quantos grafos eu tenho? Quantos pares de vértices eu tenho? N vezes N menos 1 sobre 2. É como a chance é 1 meio, é só multiplicar os dois? Não. Então, eu não tenho probabilidade aqui. Eu estou calculando o número total de grafos. Não tenho probabilidade. Eu tenho uma contagem aqui envolvida. Primeiro, eu tenho o número de vértices, que é esse aqui. Desculpa. Eu tenho o número de pares de vértices, né? Pares de vértices. Que podem originar ou não arestas, concorda? Sim. Como é que eu determino um grafo? Para cada par de vértice, eu vou colocar a 1 se eu for botar aresta, ou 0 se eu não botar aresta, concorda? Sim. Então, quantos grafos eu tenho? Como é que eu determino esse grafo, por exemplo? Deixa eu dar um exemplo aqui. O gráfico tem um vértice 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, eu peguei o par 1, 2, coloquei o número 1. O par 1, 3... 2 elevado a n escolhe 2. Exatamente. 2 elevado a n escolhe 2. Porque para cada par de vértices eu determino se eu boto ou não boto uma aresta. Esse é o número total de grafos. Tá? Tá claro? Sim, pode continuar. Pronto. Qual é a probabilidade de um grafo desse aparecer? É 1 sobre 2 elevado a n escolhe 2. Essa é a probabilidade de um determinado grafo aparecer. Tá? Aí, para cada grafo, eu tenho que calcular o número de arestas que ele tem. Tá? Depois eu tenho que somar tudo para calcular a esperança. O que é um triângulo, pessoal? Esse eu já estou explicando como é que faz o item A, né? Vocês vão pensar com calma aí para fazer o item A. O triângulo é uma coisa assim, ó. Tem uma aresta de 1 para 3, uma aresta de 3 para 5, uma aresta de 5 para 1. Tá? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, não tem nenhum triângulo. Né? Não tem nenhum triângulo. Mas nesse aqui tem um triângulo. E nesse tem dois triângulos. Dois triângulos. Tá? Estão claros os problemas? Estão claros? Sim, sim. Então, mãos à obra. Ok, pessoal, vamos parar a aula por aqui hoje. Eu vou escolher 3 desses problemas e vou passar como exercício para vocês entregarem na segunda de manhã, tá? Na verdade, no domingo à noite. Tá bom? Então, fiquem hoje é quarta, né? Então, pode ser na segunda, no final do dia. Tá bom? Segunda no final do dia. Tudo bem?